Agora a gente fala sobre política. Aqui no JC, Hermes de Luna, boa noite para você. Boa noite, Linda Carvalho. Vamos começar falando aí sobre a decisão. Martelo batido aí e ponto, como é? É prego batido, ponta virada. Prego batido e ponta virada, O martelo foi lançado pelo governador João Azevedo hoje de manhã, depois de uma solenidade da entrega de uma reforma de uma escola aqui no bairro de Jaguaribe, né? Complexo Educacional, é conhecido como EPAC aqui em Jaguaribe. João Azevedo foi suscitado pela imprensa para falar um pouco sobre política e ele disse, foi claro, de que está mesmo deixando o PSB, não vai amanhã para um encontro nacional que o partido vai realizar. Ele até foi convidado, mas disse que já tinha agendado uma participação lá de um evento na Bolsa de Valores em São Paulo, tentar atrair investimentos. Isso tinha sido adiado por conta da viagem dele com outros governadores do Nordeste para a Europa, mas foi reagendado para amanhã. Coincidentemente, amanhã tem essa conferência nacional, esse encontro nacional do PSB, que vai ficar sem a presença do governador João Azevedo. Vai ficar também sem o encontro entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o atual gestor do Estado, Ricardo Coutinho, que assumiu interinamente a direção estadual do PSB com a retirada do cargo de Edivaldo Rosas. João Azevedo está se preparando mesmo para deixar a legenda. Já existem vários partidos interessados nessa filiação. Um deles é o Podemos. O Podemos é uma pequena legenda que se firmou este ano, que tem como principal, vamos dizer assim, estrela em ascensão o senador Álvaro Dias, que foi inclusive candidato a presidente da República. No estado, o Podemos é comandado por Ana Cláudia, que é a esposa do senador veneziano Vital do Rego. Os dois já entenderam de que vão seguir João Azevedo e veneziano também deve deixar o PSB seguir o rumo. Não só veneziano, a expectativa é saber quantos aliados, quantos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, líderes políticos com mandato e sem mandato vão seguir o governador. Na certa, o Podemos vai ter, se for esse mesmo o destino do governador, vai se transformar numa das maiores siglas do estado, pronta para disputar e para crescer mais ainda nas eleições municipais deste ano. O governador Ricardo Coutinho, o ex-governador Ricardo Coutinho até está fazendo plenárias municipais aqui em João Pessoa. Não por acaso realizou a primeira plenária no conjunto Gervásio Maia com o deputado federal Gervásio Filho. Gervásio Maia é o nome dado ao conjunto, que é o pai do atual deputado federal e já tido dentro das hostes desse segmento do PSB, que é liderado por Ricardo Coutinho, como pré-candidato do PSB. Os partidos políticos não querem, os partidos aliados não querem essa aliança firmada com o Ricardo se o candidato for Gervásio Filho. Aí a gente vai esperar um pouquinho para ver se João Azevedo consegue mesmo costurar todas essas lideranças políticas em torno das candidaturas que ele vai lançar para o próximo ano, Linda. Sobre a participação dele, né, nesse evento do PSB, ficaria mesmo meio sem nexo, né? Já sem que clima, ele anunciou, né? que vai sair do partido. Ficaria até sem clima, né? Porque ele estaria lá na presença exatamente de todas as lideranças estaduais da Paraíba que fizeram com que Edivaldo Rosa fosse, vamos dizer assim, retirado à força, né, do comando do partido. Assim como também a direção municipal também fosse mudada, entregue provisoriamente à deputada Estela Bezerra. A Comissão Provisória Municipal, que tinha como presidente Ronaldo Barbosa, que vai seguir João Azevedo também. O vereador Tibério Limeira também vai seguir João Azevedo. Sandra Marrocos, que é também vereadora, deve seguir Ricardo Coutinho. Na Assembleia Legislativa, Cida Ramos, Jeová Campos, quem mais? Buba Germano e Estela. Esses devem seguir Ricardo. Sim. O restante deve seguir João Azevedo. Muito bem. Bom, você também tem informações sobre reprovação de contas de quem foi? Passou meio despercebido ontem, no julgamento das contas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, uma decisão que tem a ver muito com a Operação Calvário. Foram reprovadas as contas do ex-secretário estadual da Educação na gestão Ricardo Coutinho, Alessio Trindade, que é esse aí que você está vendo na foto. A auditoria apontou uma série de irregularidades, duas delas chamaram mais atenção. Contratação em excesso do número de prestadores de serviço para a área da educação,
atinge mais de 55% da folha de pagamento da Secretaria de Educação, ou seja, pessoal sem concurso público, na base do QI, do Quem Indica, foram contratados. Essa foi uma das irregularidades. Irregularidades também no pagamento de obras e materiais de consumo da Secretaria de Educação. Lembrando, Alessio Trindade foi alvo da 5ª fase da Operação Calvário no dia 9 do mês passado, quando foi preso Ivan Buriti, secretário executivo de Turismo, que já vinha também da época da gestão Ricardo Coutinho. Alessio foi apenas um mandato de busca e apreensão, mas no dia seguinte houve a exoneração. Ele disse que foi a pedido, na verdade, foi publicado um ato de exoneração no Diário Oficial do Estado, assinado pelo governador João Azevedo. João Azevedo, que, por sinal, aos poucos vai... Você sabe o que é bateia, Linda? Bateia? Não. Bateia é aquela peneira que os garimpeiros usam para fazer o garimpo, deixar só o ouro. Todo o resto cai da peneira. Então, João Azevedo está usando um pouquinho dessa bateia socialista. Ele está fazendo uma peneira dos seus auxiliares, aos pouquinhos vai dando uma cara da gestão João Azevedo. Ontem mesmo ele tirou Fábio Maia, que era o secretário executivo do Planejamento, e tirou o Yuri Simpson da PBPrev, esses dois auxiliares que eram ligadíssimos a Ricardo Coutinho. Aos poucos a gente vai vendo aí que João Azevedo vai tirando outros nomes, vai limpando, fazendo esse garimpo para saber quem está com ele, quem não está, quem está boicotando, quem está cumprindo metas. No caso desses dois auxiliares de ontem, segundo as palavras do governador João Azevedo, eles não estavam atingindo as metas estabelecidas. Ineficiência na gestão é uma coisa que João Azevedo não quer, porque você pode falar tudo de João Azevedo, menos que ele é ineficiente na gestão. Ele está sendo eficiente e já tinha sido na gestão de Ricardo Coutinho, que o próprio Ricardo apontava ele como responsável pelas grandes obras de sua gestão. Muito bem. Ainda sobre política, eu vou falar, daqui a pouco a gente se despede. Pode ser? Pode ser, vamos embora. Ainda sobre política, a Câmara de Cabedelo cassou o mandato do vereador José Eudes, né? Que é suspeito aí de faltar em excesso às sessões realizadas sem justificativa. Mas outros 9 vereadores enfrentam também processo de cassação e eles não andam. Nossa produção procurou, inclusive, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, para dar a sua versão das denúncias de José Eudes. Ele disse que não se mete em decisões da Câmara de Vereadores. A vereadora Graça Rezende, presidente da Câmara, que é citada na reportagem, não atendeu às várias ligações feitas por nossa produção. A Câmara dos Vereadores de Cabedelo conta com 15 parlamentares, mas atualmente 25 recebem salário regularmente todos os meses. Isso porque 10 vereadores afastados desde abril de 2018 por suposto envolvimento na Operação Checkmate continuam a receber a remuneração normalmente. Além dos 10 processos envolvendo os parlamentares afastados que tramitavam no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, José Eudes, do PTB, teve o seu mandato declarado extinto pela mesa diretora, por supostamente ter faltado mais sessões do que o permitido pelo regimento da casa. O ex-vereador comentou que foi coagido por membros da Câmara a integrar a base de situação em troca do arquivamento do processo. Em abril, eu recebi na minha casa ainda a visita, antes de entrar com esse pedido de cassação, eu recebi a visita de Dedo, que é esposo da presidente hoje da Câmara, Graça Rezende, e sogro de Lucas Santino, que é o delator. E Dedo vinha com uma proposta para mim, né? Me estranhou a proposta e me causou surpresa, porque esse foi o terceiro processo de cassação que entraram contra mim. 2 de Vitor Hugo e do antecessor Leto. E Dedo me dizia que ia entrar com um pedido de cassação contra mim na Câmara, mas que se eu sentasse antes do pedido de cassação com Vitor Hugo, não é, e que fizesse parte do governo dele, que fizesse o que ele queria, eles não entravam. E a minha resposta foi que eles entrassem com pedido de cassação, porque, antes de tudo, eu tenho um caráter, né? Eu sou um homem de bem, sou filho de pescador, de pessoas humildes, mas eu trago comigo, graças a Deus, o respeito, né? Que meu pai sempre passou. Ele afirmou que as faltas que teve no ano de 2017 seriam em decorrência de problemas cardíacos e que seu processo foi acelerado pela mesa diretora por perseguição política. Eu não extrapolei, eles simplesmente usaram de má fé, em todos os sentidos, já vinham armando, né? Como falei para você, que por 2 oportunidades eles já tinham entrado com pedido de cassação contra mim,
Desapareceu o atestado meu na Câmara, porque eu sou cardíaco, eu tenho um problema de saúde e de vez em quando eu precisava me afastar. E desapareceu, na época eu contestei isso, mas enfim, armação. Eles desapareceram com atestados, depois veio a Operação Checkmate, aproveitaram esse ensejo, né? E apenas por 3 faltas. É tanto que na minha contestação, durante o processo, eu pedi, meus advogados pediram através de mim, as perícias de todas as atas e da folha de votação. Eles não autorizaram a perícia. O vereador Evilásio Cavalcante é quem preside a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Cabedelo. Ele disse que o conselho já foi restabelecido e que os processos dos vereadores afastados devem ser resolvidos em até 45 dias. No percurso, sofremos inúmeras situações, como, por exemplo, renúncia de inúmeros vereadores, tá certo? Inclusive do PRP, né, que foram consequentemente renunciando ao conselho e aí fazendo com que a gente começasse a ter inúmeras dificuldades. Como também a gente teve dificuldades por conta de, consequentemente a tudo isso, não podermos convidar outros parlamentares porque fazem parte da mesa diretora. E por outros estarem simplesmente citados ou indiciados na operação que foi comentada aí do checkmate. Então, assim, ficou muito difícil a gente, naquele momento, reajustar a estrutura do Conselho de Ética. Ele também comentou que não acredita em perseguições políticas, interferindo nos processos que tramitam no Conselho de Ética. Eu acredito que não é o processo de perseguição. O que a gente ficou um pouco surpreso foi com a renúncia dos vereadores que não quiseram atuar no Conselho de Ética para assim tentar dar à população de Cabedelo a devida resposta, né? Até porque não é culpa da Câmara hoje estar pagando a 25 vereadores. Eu acredito que isso aí tem um conjunto de fatores aí que realmente respondem. Eu acredito que tem várias situações aqui que foram apresentadas à Justiça, solicitando a eles o corte dessas despesas, mas a Justiça por si própria chegou e disse, não, continua pagando, tem que continuar pagando e tal. Mas assim, perseguição aqui ela não pode existir, de fato, isso não existe aqui, né? Questões partidárias, brigas políticas, isso aí pode acontecer lá fora, mas aqui não. Acho que o Conselho de Ética, principalmente, e as outras comissões têm que trabalhar de forma muito lícita e muito tranquila quanto a isso. Tá aí, então. Pois é, Linda, realmente as câmaras municipais da região metropolitana de João Pessoa não dão muita sorte, né? Temos Cabedelo, essa situação esdrúxula. Veja só, faz mais de um ano que os vereadores foram afastados, 10 vereadores foram afastados. José Eudes é um processo à parte. Os vereadores caçaram José Eudes alegando excesso de falta. Ele alega que tinha licença médica para cumprir porque ele tem problemas cardíacos. Os vereadores não quiseram conversa, afastaram José Eudes, caçaram o mandato dele, tiraram o mandato dele rapidamente. Em relação aos outros, rapidamente. 10 vereadores que foram afastados ou presos pela Operação Checkmate continuam recebendo religiosamente em dia seus vencimentos a cada final do mês, sem comparecer uma sessão, porque eles estão impedidos pela Justiça. Aí você tem o caso de Santa Rita, aqueles vereadores que foram passear nas Serras Gaúchas, tirar as fotos, beber vinho, curtir o frio de 3 graus, né? Tem o caso dos vereadores de Conde, da famosa rachadinha que dividiu os recursos, que essa situação também está sendo apurada pela polícia. E Cabedelo tem essa situação que realmente chama a atenção, porque há um corporativismo muito forte dos próprios vereadores que foram assumindo a comissão de ética, o próprio presidente reconhece isso, e renunciando aos cargos. Quer dizer, quando ia chegar a uma conclusão, renunciava, começava tudo do zero. Entram novos vereadores, eles renunciavam, começava tudo do zero. A gente já vai há mais de um ano e a comissão ainda dá mais 45 dias para ter uma resposta desse processo. Na verdade, tem razão o vereador Evilásio quando ele diz que há uma decisão da Justiça. Sim, mas a Câmara pode agir por conta própria e o Conselho de Ética pode ingressar com esses processos e julgar esses processos no próprio plenário, o que não acontece porque é um corporativismo muito forte. Exatamente. Obrigada, Hermes, pela sua participação. De nada, Linda. Até para a semana, terça-feira, né? Até semana que vem, a gente vai ter muita novidade até lá, com certeza. A bateia socialista vai continuar garimpando. Tá bom, então. Obrigada.